Vamos então continuar aqui o 15º capítulo. Nós vamos começar a questão 48, a multiplicação dos pães. A multiplicação dos pães é um dos milagres que mais tem intrigado os comentadores, ao mesmo tempo que tem alimentado as zombarias dos incrédulos. Sem se dar ao trabalho de sondar o sentido alegórico, estes nada veem, os incrédulos, nada veem senão um conto pueril. Porém, a maior parte das pessoas sérias viram neste relato, embora sob uma forma diferente da comum, uma parábola comparando o alimento espiritual da alma ao alimento do corpo. Então nós não podemos esquecer que esse livro é das colocações de Kardec, teorias do Kardec, e ele coloca aqui, como na Bodas de Canaã, uma forma mais, digamos assim, enfática de se colocar, a multiplicação dos pães. Para Kardec foi colocado como uma parábola e com o passar do tempo se coloca que ela verdadeiramente se realizou. Porque o importante é a colocação de Jesus é o pão da vida, porque ele é o pão da vida, que são os ensinamentos, que são os aprendizados, e não o pão material. Nós vamos ver que ele coloca na oração, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E ele está falando do pão espiritual, da sabedoria, do conhecimento, do aprendizado, e não do pão físico, que ele vai várias vezes colocar: olhai os lírios do campo, eles não tecem, nem fiam, e nem Salomão se vestiu igual a eles. Então ele coloca sempre para não se preocupar com as coisas materiais, e sim buscarmos as coisas que são eternas. E é isso que o Kardec está colocando aqui, a questão da multiplicação dos pães, uma metáfora. Nós vamos ver no livro Há 2000 anos, do Emmanuel, que Lívia está na multiplicação dos pães, e ela fala que cada um recebe um pão pequeno, mas que bastava uma mordida nesse pão para se estar inteiramente saciado. Ela guarda o pedaço que ela ganha, e ela, quando se sente muito atormentada, muito triste, ela vai lá e pega um pedacinho desse pão. Também pode ser uma colocação metafórica, Ela vai buscar os ensinamentos do Cristo, porque o verdadeiro pão é o que alimenta a alma, é o pão que sacia e não se tem mais fome, é o conhecimento, e não o pão físico. E é justamente nessa colocação que o Kardec coloca aqui os seus estudos, como sendo uma parábola que depois os discípulos, porque todos os discípulos comentam a multiplicação dos pães, que depois os discípulos colocam como tendo acontecido. Pode-se, todavia, perceber aí mais que uma figura e admitir, num certo ponto de vista, a realidade de um fato material, sem por isso recorrer ao prodígio. Sabe-se que uma grande preocupação de espírito ou a atenção fixada sobre um assunto fazem esquecer a fome. E é isso que ele vai colocar aqui, que o grande prodígio foram esses ouvintes, esses necessitados que estavam em volta de Jesus, ficarem vários dias sem comer, ali ouvindo Jesus e sem sentir fome. Ora, aqueles que seguiam a Jesus eram pessoas ávidas de ouvi-lo. Nada há de espantoso que, fascinados por sua palavra e talvez também pela poderosa ação magnética que ele exercia sobre seu auditório, não sentissem a necessidade material de comer. Jesus, que previa esse resultado, pôde, pois, tranquilizar seus discípulos, dizendo na linguagem figurada que lhe era habitual e, admitindo que alguém houvesse realmente trazido alguns pães, que os mesmos seriam suficientes para matar a fome da multidão. Dava ao mesmo tempo a estes uma lição, abre aspas, dai-lhes de comer vós mesmos,
fecha aspas. Dizia, ele lhes ensinava com isto que assim podiam nutrir pela palavra. Quando os discípulos falam que eles deviam ter fome, Jesus coloca, dai-lhes de comer vós mesmos. Ou seja, vocês têm condições de ensinar, de levar a palavra, de levar os ensinamentos da Boa Nova, né, do Evangelho para as pessoas e saciá-las na fome do saber, né, saciá-las em definitivo. Porque se você come de manhã, na hora do almoço vai estar com fome de novo. E à noite vai estar com fome de novo. E o aprendizado e as lições do Cristo saciam para a eternidade. Não sentirá fome de aprendizado, de conhecimento, nem sede. Vamos lembrar as palavras do Cristo para a samaritana. Assim, dai-lhes de comer vós mesmos, né? Dizia, ele lhes ensinava com isto que assim podia nutrir pela palavra. Assim, ao lado do sentido alegórico moral, ele pôde produzir um efeito fisiológico natural muito conhecido. O prodígio, neste caso, está na ascendência, né, da palavra de Jesus, bastante poderosa para cativar a atenção de uma multidão imensa ao ponto de fazê-la esquecer de comer. Esse poder moral testemunha a superioridade de Jesus, muito mais que o fato puramente material da multiplicação dos pães, que deve ser considerado como uma alegoria. Esta explicação se encontra, aliás, confirmada pelo próprio Jesus nas duas passagens seguintes. E aqui Kardec vai reproduzir duas passagens, né, do Evangelho, o fermento dos fariseus e o pão do céu. Então, o fermento dos fariseus. Ora, seus discípulos, tendo passado além da água, tinham esquecido de levar pães. Jesus lhes disse, tende cuidado de vos guardar do fermento dos fariseus e dos saduceus. Porém, pensavam e diziam entre si, isto é porque não trouxemos pães. Jesus, conhecendo isso, lhes disse, homens de pouca fé, por que comentais entre vós a respeito de não terdes trazido pães? Não compreendes ainda e não vos lembrais que 5 pães foram bastante para 5.000 homens, além de quanto sobrou nas cestas? Como é que não compreendeis que não vos falo do pão, quando vos alerto para vos guardardes do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então compreenderam que ele não se referia ao fermento que se coloca nos pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Mateus capítulo 16, versículo de 5 a 12. Porque um pouquinho de fermento leveda a massa toda. E era o que os fariseus e os saduceus faziam, né? Eles colocavam os ensinamentos de Moisés, mas mudavam, colocavam alguma coisa ali para puxar a sardinha para a brasa, para aquilo que eles queriam, e esse pouquinho de fermento estragava, levedava, né, a massa toda. Era isso que Jesus estava colocando para tomar cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. O pão do céu. No dia seguinte, o povo que permaneceu no outro lado do mar notou que daquele lado não havia barca e que Jesus não entrara na que seus discípulos haviam tomado, que os seus discípulos haviam partido sós. E como tinham chegado depois outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde o Senhor, depois de render graças, os alimentara com 5 pães, e como verificassem depois que Jesus ali não se encontrava, nem tampouco seus discípulos, entraram nessas barcas e vieram a Cafarnaum buscar a Jesus. E tendo-o encontrado além do mar, lhe disseram, Mestre, quando viestes para cá? Jesus lhes respondeu, em verdade vos digo, vós me procurais não por causa dos milagres que tendes visto, mas porque eu vos dei pão para comer e ficastes saciados. Deu a sabedoria, deu o conhecimento para eles.
Trabalhai a fim de ter não a comida que perece, mas aquela que permanece para a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará, porque é nele que o Deus Pai imprimiu seu selo e seu caráter. Ao que lhes disseram, que faremos nós para fazer as obras de Deus? Jesus lhes retrucou, a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Perguntaram-lhe então, que milagre operarás que nos faça crer vendo? Que farás de extraordinário? Nossos pais comeram maná no deserto, conforme está escrito. Ele lhes deu de comer o pão do céu. Jesus lhe respondeu, em verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu. Meu Pai é quem dá o verdadeiro pão do céu, porquanto o pão de Deus é aquele que desceu do céu e que dá vida ao mundo. Disseram eles então, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes respondeu, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim não terá jamais sede. Porém, eu já vos disse, vós me tendes vistos e não credes. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Aqui está o pão que desceu do céu, a fim de que quem dele comer não morra. João capítulo 6, versículos 22 a 36 e 47 a 50. Então, o pão da sabedoria, o pão do conhecimento, faz com que se ganhe a vida eterna, não precise mais reencarnar, não precise mais vir para o mundo de ilusão e a necessidade de ficar nessa roda. Nascer, morrer, nascer, morrer, nascer, morrer para aprender. Na primeira passagem, Jesus, lembrando o fato produzido anteriormente, de modo claro, dá a entender que não se tratava de pães materiais. De outro lado, a comparação que estabeleceu com o fermento dos fariseus teria sido sem objetivo. Abre aspas, não compreendeis ainda, diz ele, e não vos recordais que 5 pães bastaram para 5.000 homens e que 7 pães bastaram para 4.000 homens? Como é que não compreendeis que não vos falo do pão quando vos disse que deveis tomar cuidado com o fermento dos fariseus? Fecha aspas. Este confronto não teria nenhuma razão de ser na hipótese de uma multiplicação material. O fato deveria ter sido bastante extraordinário em si mesmo para ter atingido a imaginação de tais discípulos, os quais, todavia, não pareciam recordar-se. É também o que não menos ressalta do discurso de Jesus acerca do pão do céu, no qual ele se esforça para fazer compreender o sentido verdadeiro da nutrição espiritual. Abre aspas. Trabalhai, diz ele, não para ter a comida que perece, mas aquela que dura por toda a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Fecha aspas. Essa alimentação é a sua palavra, que é o pão vindo do céu e que dá vida ao mundo. Abre aspas. Eu sou, diz ele, o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim não terá sede. Fecha aspas. Perdão. Porém, tais distinções eram demasiado sutis para as naturezas brutas dos que o ouviam e que só compreendiam as coisas tangíveis. O maná que nutria o corpo de seus ancestrais era para eles o verdadeiro pão do céu. Ali estava o milagre. Se, pois, a multiplicação dos pães tivesse se realizado materialmente, como é que esses mesmos homens, em cujo proveito ele se havia realizado apenas há poucos dias, teria sido tão pouco impressionados com eles para dizer a Jesus,
Dois pontos. Abre aspas. Qual milagre? Pois fizestes, a fim de que, vendo, nós vos acreditemos, que fizeste vós de extraordinário? Fecha aspas. É que eles entendiam por milagres os prodígios que os fariseus exigiam, isto é, sinais no céu, realizados sob ordem, como sob a varinha de um mágico. Aquilo que Jesus fazia era demasiado simples e não se afastava das leis da natureza, com N maiúsculo, das leis de Deus. Mesmo as curas não tinham um caráter demais estranho, bastante extraordinário. Os milagres espirituais não tinham suficiente substância para eles. Então aqui já Kardec está com estas passagens colocando a sua teoria de que a multiplicação dos pães é uma parábola, uma metáfora, como a parábola do bom samaritano ou do filho pródigo, que eu prefiro chamar dos dois filhos, porque na realidade são dois filhos ali com problema, e que com o passar do tempo foi colocado como tendo sido realizado de verdade. Aqui nós vamos ver outra colocação bem, digamos assim, discutida e muito analisada, que é a tentação de Jesus. Jesus, transportado pelo diabo, vamos lembrar que a palavra diabo quer dizer aquele que separa, Na época de Jesus não tinha conotação de um ser, de como nós temos hoje, que isso vem da Idade Média para cá. Então Jesus, transportado pelo diabo ao alto do templo e depois a uma montanha e tentado por ele, é uma dessas parábolas que lhes eram familiares e que a credulidade pública transformou em fatos materiais. E aí nós vamos ver aqui, ele coloca uma nota, que a explicação seguinte é tirada textualmente de uma instrução dada a tal respeito por um espírito. Então vai abrir aspas aqui, porque é uma psicografia recebida na sociedade espírita, Abre aspas. Jesus não foi transportado, mas queria fazer com que os homens compreendessem que a humanidade está sujeita a falhar e que ela sempre deve estar em guarda contra as más inspirações às quais sua natureza fraca a leva a ceder. A tentação de Jesus é, pois, uma figura, e seria necessário ser cego para a tomar ao pé da letra. Como pretenderias que o Messias, o Verbo de Deus encarnado, tivesse sido submetido a um tempo, embora fosse tão curto, às sugestões do demônio, e que, como se registra no Evangelho de Lucas, o demônio o haja deixado por algum tempo, o que daria base para se considerar que ainda estaria submetido ao seu poder? Não. Há que compreender melhor os ensinamentos que vos são dados. O espírito do mal nada podia sobre a essência do bem. Ninguém afirma ter visto Jesus sobre a montanha ou sobre o pináculo do templo. Certamente isso teria sido um caso de natureza a ser propagado entre todos os povos. A tentação não foi, pois, um ato material e físico. Quanto ao ato moral, podeis vós admitir que o espírito das trevas pudesse dizer àquele que conhecia sua origem e seu poder, abre aspas, adora-me e eu te darei os reinos da terra, fecha aspas. O demônio teria então ignorado a quem era que fazia tais ofertas, o que não é provável. Se ele o conhecia, sua proposta seria a falta de senso, pois bem sabia que seria repelida por aquele que vinha arruinar seu império entre os homens. Compreendeu então o sentido desta palavra, pois não passa disso, assim como aquelas como do filho pródigo e do bom samaritano. Uma nos mostra os perigos que correm os homens, se não resistirem àquela voz íntima que lhes grita sem cessar, Tu podes ser mais do que és. Tu podes possuir mais do que possuis. Tu podes crescer, adquirir. Cede à voz da ambição
e todos os teus votos serão preenchidos. Ela nos mostra o perigo e o meio de evitá-lo, dizendo às más inspirações, retira-te, Satanás, né? Retira-te, aquele que aparta, aquele que divide, né? Ou, por outras palavras, dizei, para trás, tentação. As duas outras parábolas que fiz recordar vos mostram o que pode ainda esperar aquele que, fraco demais para expulsar o demônio, sucumbiu às suas tentações. Elas vos mostram a misericórdia do pai de família, estendendo sua mão sobre a cabeça do filho arrependido e lhe concedendo com amor o perdão implorado. Elas vos mostram o culpado, o cismático, o homem repelido por seus irmãos, tendo aos olhos do juiz supremo mais valor que aqueles que o desprezam, porque pratica as virtudes ensinadas pela lei do amor. Pesai bem os ensinos dados nos evangelhos. Sabei distinguir qual é o seu significado certo ou figurado, e os erros que vos têm cegado durante tantos séculos se apagarão pouco a pouco para dar lugar à brilhante luz da verdade. Fecha aspas. Bordeaux, 1862, foi assinado por João, o evangelista. Eu vou repetir esse último parágrafo porque eu acho que a gente tem que estar sempre com ele em mente. Pesai bem os ensinos dados nos evangelhos. Sabei distinguir qual é seu significado certo ou figurado, e os erros que vos têm cegado durante tantos séculos se apagarão pouco a pouco para dar lugar à brilhante luz da verdade. Porque nós, com quantas ideias lúdicas, com tantos misticismo, com tantas coisas míticas sendo colocados ao longo dos séculos, às vezes apaga o verdadeiro ensinamento que está ali no Evangelho, que é para dentro, que é para ser assimilado, que é para ser entendido, né? E se coloca tudo para fora, se dá valor a milagres como se Jesus tivesse aparecido na Terra para ser um mágico, para fazer um show. Não, ele veio para ensinar e ele mudou o mundo, antes e depois da sua vinda. Um homem simples, pobre, vindo do lugar mais paupérrimo de Israel, que é a Galileia, onde um lugar que não tinha nada de valor. Nós vamos ver uma passagem em que um dos homens coloca o que pode vir de bom da Galileia, porque a Galileia era um lugar de esfarrapados, doentes, né, sofridos, párias ali em Israel. E Jesus vai ensinar a eles sobre o reino de Deus, vai levar para eles o pão da vida, o pão que sacia a sede, a água que mata a sede para a eternidade. Vai lhes trazer os ensinamentos que farão com que eles não precisem mais voltar à terra para enfrentar de novo, né, o nascer e a morte. Então, ele é o pão da vida. E quem comer desse pão não terá mais sede, não terá mais fome. Na hora que nós verdadeiramente apreendermos em nós, guardarmos dentro de nós os ensinamentos do Cristo e colocá-los em prática, nós estaremos mudando de estágio. Nós não precisaremos mais voltar a esse mundo de ilusão, porque nós estaremos indo para outros estágios, porque aprendemos a lição. Agora nós vamos para os prodígios por ocasião da morte de Jesus. Também aqui o Kardec coloca que é uma figura de linguagem, é uma forma, os judeus são muito dramáticos. E aqui o Kardec coloca que todas essas colocações, né, de que a terra se abriu, que o céu se escureceu, todas essas colocações que são feitas, é uma forma, como os judeus são dramáticos, de dramatizar a dor que eles sentiram, a dor que foi sentida ali no Gólgota. Não é para ser colocado e ser levado ao pé da letra, como muitas pessoas fazem.
Então vamos lá. Ora, depois da 6ª hora do dia até a 9ª, toda a terra foi coberta de trevas. Ao mesmo tempo, o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. A terra tremeu, as pedras se fenderam, os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que estavam no sono da morte ressuscitaram. E saindo de seus túmulos após sua ressurreição, vieram à cidade santa e foram vistos por diversas pessoas. Mateus capítulo 27, versículos 45, 51, 52 e 53. É estranho que tais prodígios realizando-se no momento mesmo em que a atenção da cidade se fixava sobre o suplício de Jesus, que era o acontecimento do dia, não hajam sido notados. Eis que nenhum historiador faz deles menção. Parece impossível que um tremor de terra e toda a terra coberta de trevas durante 3 horas, numa região onde o céu é sempre de uma perfeita limpidez, tenham passado desapercebidos. A duração dessa obscuridade corresponde com bastante aproximação à de um eclipse solar. Porém, estas espécies de eclipses só se produzem com a lua nova, e a morte de Jesus foi durante a lua cheia, no dia 14 do mês de Nissan, dia da Páscoa dos judeus. O obscurecimento do sol pode também ser produzido pelas manchas que se notam em sua superfície. Em caso desta natureza, o brilho da luz se enfraquece sensivelmente, porém jamais ao ponto de produzir obscuridade e trevas. Supondo que um fenômeno dessa natureza tivesse tido lugar naquela época, o seria por uma causa perfeitamente natural. Quanto aos mortos ressuscitados, pode ser que algumas pessoas tenham tido visões ou aparições, o que não é excepcional. Mas, como então não se conhecia a causa de tal fenômeno, afigurava-se que os indivíduos aparecidos saíssem do sepulcro. Eles podem ter visto, porque os discípulos eram todos médiuns, então eles podem ter visto os espíritos que estavam ali acompanhando, a crucificação de Jesus e acharam que eles teriam saído do sepulcro. Os discípulos de Jesus, emocionados com a morte de seu mestre, sem dúvida ligaram a este fato alguns acontecimentos particulares aos quais não teriam prestado atenção em outras ocasiões. Terá sido suficiente que um fragmento de rochedo se haja destacado naquele momento, para que pessoas predispostas ao maravilhoso tenham aí percebido um prodígio e, ampliando o fato, tenham dito que as pedras se fenderam. Aquela história de que quem conta um ponto aumenta quem conta um conto aumenta um ponto. Aqui ele coloca uma frase muito bonita. Jesus é grande por suas obras e não pelos quadros fantásticos que um entusiasmado pouco esclarecido entendeu de cercá-lo. Eu vou repetir. Jesus é grande por suas obras e não pelos quadros fantásticos que um entusiasmado pouco esclarecido entendeu de cercá-lo. São as suas obras, são os seus ensinamentos, são os seus exemplos que fazem de Jesus ser o que ele é, nosso mestre, modelo e guia. Agora nós vamos para as aparições de Jesus depois de sua morte. Porém, Maria, Madalena, perdão. Porém, Maria Madalena se conservou fora, perto do sepulcro, chorando. E enquanto chorava, abaixando-se para olhar no sepulcro, viu 2 anjos vestidos de branco, sentados no lugar onde estivera o corpo de Jesus, um no lugar da cabeça, outro no lugar dos pés. E lhe disseram 2 pontos. Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu 2 pontos. É que levaram meu Senhor e não sei onde o puseram.
Tendo dito isto, ela se voltou e viu Jesus de pé, sem que ao menos soubesse que fosse Jesus. Então este lhe disse, mulher, por que choras? Eu já comentei aqui, né? Na época de Jesus, mulher era o termo respeitoso que se dirigia a uma mulher. Era como se ele tivesse dito senhora, né? É o termo respeitoso da época. Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, pensando que fosse o jardineiro, lhe disse, Senhor, se fostes vós quem o levastes, dizei-me onde o haveis colocado e eu o levarei. Jesus lhes disse, Maria. Logo ela se voltou e lhe disse, Rabone, o que quer dizer meu mestre. A palavra Rabone quer dizer meu mestre. Rabi é mestre e Rabone é meu mestre. Jesus lhe respondeu, não me toques, pois ainda não subi para meu Pai. Mas ide encontrar meus irmãos, e a eles dizei de minha parte, suba meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena veio, pois, dizer aos discípulos que ela viu o Senhor e que ele lhe havia dito tais coisas. João capítulo 20, versículo de 11 a 18. Naquele mesmo dia, 2 de entre eles foram a um lugar denominado Emaús, a uma distância de 60 estádios de Jerusalém, e comentavam tudo o que se passara, né? Tudo que se passara com Jesus, né? E sucedeu que quando conversavam e entre si conferenciavam, o próprio Jesus veio se juntar a eles e se pôs a andar ao seu lado. Seus olhos, porém, estavam tolhidos a fim de que não o reconhecessem. E ele lhes disse, do que conversais assim andando? E por que é que estáis assim tão tristes? Um deles, chamado Cleófas, tomando a palavra, lhe disse, sois vós tão estranhos em Jerusalém que não sabeis o que tem se passado nesses dias? Que foi? Perguntou ele. Responderam-lhe, a respeito de Jesus de Nazaré, que foi um poderoso profeta diante de Deus e diante de toda a gente, e acerca do modo por que os príncipes dos sacerdotes e os nossos anciãos o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperássemos fosse ele quem resgatasse a Israel. No entanto, já estamos no 3º dia depois de tais coisas se deram. É certo, algumas mulheres da que estavam conosco nos espantaram, pois que, tendo ido ao seu sepulcro antes do romper do dia, nos vieram dizer que anjos mesmos lhe apareceram dizendo que ele está vivo. E alguns dos nossos, tendo ido também ao sepulcro, encontraram todas as coisas conforme as mulheres haviam referido. Mas quanto a ele, não o encontraram. Disse-lhe então Jesus, insensatos de coração tardio para crer em tudo quanto os profetas têm dito. Não era preciso que o Cristo sofresse todas essas coisas que entrasse assim na sua glória? E a começar de Moisés, passando em seguida por todos os profetas, lhe explicava o que em todas as Escrituras foi dito dele. Ao aproximarem-se da povoação para onde se dirigiam, ele deu mostras de que ia mais longe. Os dois o obrigaram a deter-se, dizendo-lhe fica conosco, já que é tarde e o dia está em declínio. Ele entrou com os dois, estando com eles à mesa, tomou do pão, abençoou-o e lhes deu. Abriram-se-lhes ao mesmo tempo os olhos, e ambos o reconheceram. Ele, porém, lhes desapareceu das vistas. Então disseram um ao outro, não é verdade que o nosso coração ardia dentro de nós, quando ele pelo caminho nos falava, explicando-nos as Escrituras? E erguendo-se no mesmo instante, voltaram a Jerusalém, e viram que os 11 apóstolos e os que continuavam com eles estavam reunidos e diziam, o Senhor em verdade ressuscitou e apareceu a Simão.
Então também eles narraram o que lhes acontecera em caminho e como o tinham reconhecido ao partir do pão. Enquanto assim confabulavam, Jesus se apresentou no meio deles e lhes disse, a paz seja convosco. Sou eu, não vos assustais. Mas na perturbação e no medo de que foram tomados, eles imaginaram estar vendo um espírito. E Jesus lhes disse, por que vos perturbais? Por que se elevam tantos pensamentos nos vossos corações? Olhai para as minhas mãos e para os meus pés e reconhecei que sou eu mesmo. Tocai-me e considerai que um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas como eles ainda não acreditavam, tão transportados de alegria e de admiração se achavam, disse-lhes, tendes aqui alguma coisa que se coma? Eles lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. Ele comeu diante deles e, tomando os restos, lhes deu, dizendo, eis que, estando ainda convosco, eu vos dizia que era necessário se cumprisse tudo o que de mim foi escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ao mesmo tempo, lhes abriu o espírito, a fim de que entendessem as escrituras, e lhes disse, é assim que está escrito, e assim era que se fazia necessário sofresse o Cristo e ressuscitasse dentre os mortos ao terceiro dia, e que se pregasse em seu nome o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, a começar por Jerusalém. Ora, vós sois testemunhas dessas coisas. Vou enviar-vos o dom de meu Pai, o qual vos foi prometido. Mas, por enquanto, permanecei na cidade até que eu vos haja revestido da força do alto. Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 49. Ora, Tomé, um dos 12 apóstolos, chamado Dídimo, não se achava com eles quando Jesus lá foi visto. Os outros discípulos então lhe disseram, vimos o Senhor. Ele, porém, lhes disse, se eu não vir nas suas mãos as marcas dos cravos que as atravessaram, e não puser o dedo nos furos feitos pelos cravos e minha mão na abertura do seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, estando ainda os discípulos no mesmo lugar e com eles Tomé, Jesus se apresentou, achando-se fechadas as portas, e colocando-se no meio deles, disse-lhes, a paz seja convosco. Disse em seguida a Tomé, põe aqui o teu dedo e olha minhas mãos. Estende também a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé lhe respondeu, Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse, tu crestes, Tomé, porque vistes. Ditosos os que creram sem ver. João, capítulo 20, versículos de 20 a 29. Jesus também se mostrou depois aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades, apresentando-se desta forma, Vamos lembrar que é o lago, Tiberíades, que eles chamavam de mar de Tiberíades. Perdão, gente. Está muito quente, é muito gelado, é muito ar-condicionado. Minha voz está bem ruim. Jesus também se mostrou depois aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades, apresentando-se desta forma, Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Canaã na Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros de seus discípulos estavam juntos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Os outros disseram, também nós vamos contigo. Foram e entraram numa barca,
mas naquela noite nada apanharam. Ao amanhecer, Jesus apareceu à margem sem que seus discípulos conhecessem que era ele. Disse-lhes então, filhos, nada tendes que se coma? Responderam-lhe, não. Disse-lhes ele, lançai a rede do lado direito da barca e achareis. Eles a lançaram logo e quase não a puderam retirar, tão carregada estava de peixes. Então o discípulo, a quem Jesus amava, sabemos que é João, né? Filho de Zebedeu, né? Quando ele fala que os dois filhos de Zebedeu são João e Tiago. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ao ouvir que era o Senhor, vestiu-se, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, e como não estavam distantes da praia mais de 200 côvados, puxaram daí a rede cheia de peixes. João capítulo 21, versículos de 1 a 8. Depois disso, ele os conduziu a Betsaida, e tendo lavado as mãos, os abençoou. E tendo-os abençoado, separou-se deles e foi arrebatado ao céu. Quanto a eles, depois de o terem adorado, voltaram para Jerusalém cheios de alegria. Estavam constantemente no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Lucas capítulo 24, versículos de 50 a 53. As aparições de Jesus depois de sua morte são narradas por todos os evangelistas com detalhes circunstanciados que não permitem duvidar da realidade do fato. Aliás, elas se explicam perfeitamente pelas leis fluídicas e pelas propriedades do perispírito, e nada apresentam de anômalo com os fenômenos do mesmo gênero, dos quais a história antiga e contemporânea oferece numerosos exemplos, sem excetuar a tangibilidade. Então, Jesus aparece ali em espírito, né, no seu perispírito, e ele ficou tangível, né, como muitos espíritos fazem cirurgias, como muitos espíritos pegam criança no colo, eles ficam tangíveis. É uma das propriedades do espírito. Se observam as circunstâncias que acompanharam suas diversas aparições, reconhece-se nelas todos os caracteres de um ser fluídico. Aparece inopinadamente, de repente, e desaparece da mesma forma. É visto por uns e por outros sob aparência que não o fazem reconhecido, nem mesmo por seus discípulos. Mostra-se em lugares fechados, onde um corpo carnal não penetraria. Sua linguagem não tem a vivacidade de um ser corporal, tem o tom breve e sentencioso, particular aos espíritos que se manifestam dessa maneira. Todas as suas atitudes, numa palavra, têm qualquer coisa que não é do mundo terrestre. Sua apresentação causa ao mesmo tempo surpresa e pavor. Seus discípulos, ao vê-lo, não lhe falam com a mesma liberdade, sentem que não é mais o homem. Jesus mostrou-se, pois, com seu corpo perispiritual, o que explica não ter sido visto por aqueles a quem não desejava mostrar-se. Se estivesse em seu corpo carnal, teria sido visto por todos, como quando era vivo. Desde que seus discípulos ignoravam a causa primária do fenômeno das aparições, não se apercebiam dessas particularidades, as quais provavelmente não notavam. Viam a Jesus e o tocavam, o que para eles deveria ser seu corpo ressuscitado, É como muitas religiões colocam, que Jesus ressuscitou. Ele pegou o seu corpo, e se apresentava com o seu corpo. Não, é o seu perispírito que está ali como espírito. Ele se tornava tangível, ele sumia, ele desaparecia. Fenômenos que a gente vê, Quem trabalha já viu sessões mediúnicas de materialização, já viu muitos espíritos aparecerem e desaparecerem.
Ao passo que a incredulidade rejeita todos os fatos realizados por Jesus que têm uma aparência sobrenatural e os considera, sem exceção, como lendários. O Espiritismo dá à maior parte de tais fatos uma explicação natural. Prova sua possibilidade não somente pela teoria das leis fluídicas, mas por sua identidade com os fatos análogos, similares, produzidos por uma multidão de pessoas nas condições as mais comuns. Visto que tais fatos são de alguma forma do domínio público, nada provam em princípio do que toca à natureza excepcional de Jesus, Nós vamos ver aqui o Kardec colocando daqui para frente muitas colocações que foram postas por Rusteng. Rusteng era um advogado na Paris daquela época, que frequentava o grupo da revista da Revista Espírita, o grupo ali dos estudiosos que se reuniam com Kardec, e ele, com uma única médium, essa médium recebeu 4 livros, que ele coloca que esses espíritos que escreveram esses 4 livros eram os apóstolos, sem comparação, sem perguntar isso a outros espíritos, ele coloca que eram os apóstolos. Essa única médium recebeu 4 livros extensos, que ele coloca como sendo a revelação da revelação, quer dizer, a revelação estava começando ali através do Kardec, ele já coloca que é a revelação da revelação, e nesses livros, que são os 4 evangelhos, ele coloca que Jesus era um agênere, um espírito que aparecia e desaparecia, que ele não encarnou na Terra, que ele era fluídico, que foi uma encenação, uma crucificação, que foi uma encenação todo o sofrimento de Jesus. Quer dizer, ele coloca como se Jesus fosse um farsante, que veio enganar todo mundo. Quer dizer, uma coisa absurda. E, infelizmente, como esses 4 livros do Rustang foram traduzidos para o português aqui no Brasil antes das obras do Kardec serem traduzidas, então nós vamos ver que o Eurípides Barçanufo, o Dr. Bezerra de Menezes, eles leram a obra de Kardec no original, no francês. O povo foi ter primeiro contato com a obra do Rustang, por isso que o espiritismo, a doutrina espírita e a federação espírita foi tão contaminada pelas ideias do Rustang, porque todo mundo leu primeiro essas ideias esdrúxulas do Rustang, que o Kardec condenou, o Kardec combateu enquanto estava em vida. Nós vamos ver na Revista Espírita de junho de 1866, combate forte do Kardec às ideias do Rustang, mas infelizmente até hoje ainda existem rustanguistas na Federação Espírita Brasileira, infelizmente. Então vamos continuar aqui. O maior dos milagres de Jesus, aquele que atesta verdadeiramente sua superioridade, é a revolução que seus ensinamentos operaram no mundo, apesar da exiguidade quer dizer escassez, insuficiência de seus meios de ação. Com efeito, Jesus, obscuro, pobre, nascido na mais humilde condição, num pequeno povo quase ignorado e sem preponderância política, artística ou literária, apenas prega durante 3 anos. Durante este curto espaço de tempo, é desatendido e perseguido por seus concidadãos, caluniado, tratado como impostor, é obrigado a fugir para não ser lapidado, apedrejado. É traído por um dos seus apóstolos, negado por outro, abandonado por todos no momento em que cai às mãos de seus inimigos. Apenas fazia o bem, e isso não o coloca ao abrigo da malquerença, a qual voltava contra ele os próprios serviços que prestava. Condenado ao suplício reservado para os criminosos, morre ignorado do mundo, pois a história do seu tempo se cala a seu respeito. E aqui tem uma nota do Kardec, onde ele coloca o historiador judeu Joséfo, é o único que dele fala, dizendo, aliás, pouca coisa. Pouco se sabe
sobre o Jesus histórico. O que nós temos conhecimento é do Jesus mítico, né? Do Jesus que as pessoas foram colocando como um ser completamente apartado de nós, seres humanos, e o tempo todo Jesus se coloca como filho do homem, se coloca como igual a nós em todos os sentidos. É um espírito elevado, é um espírito extremamente... É o governador do planeta, um espírito crístico que encarna na Terra para ser nosso modelo guia. E ele mesmo coloca que nós podemos fazer o que ele fez e ainda mais. Precisamos chegar aonde ele chegou. Então ele coloca aqui, né, que o único que escreveu um pouco sobre o Jesus histórico é José, que escreveu pouca coisa. Nada escreveu, entretanto, auxiliado por alguns homens obscuros como ele, sua palavra bastou. Aqui quando ele coloca nada escreveu, foi Jesus, né? Jesus nada escreveu, e entretanto, auxiliado por alguns homens obscuros como ele, sua palavra bastou para regenerar o mundo. Sua doutrina matou o paganismo todo-poderoso e tornou-se a bandeira da civilização. Tinha contra si tudo o que pode fazer malograr os homens. E é por isso que dizemos que o triunfo de sua doutrina é o maior de seus milagres, ao mesmo tempo que prova sua missão divina. Se, em lugar de oferecer princípios sociais e regeneradores fundados sobre o futuro espiritual do homem, ele não tivesse a oferecer à posteridade, senão alguns fatos maravilhosos, hoje mal seria conhecido pelo nome. Então são os seus ensinamentos, são o seu modelo, né? A sua forma de viver, a sua colocação. Quando ele coloca, amai-vos como eu vos amei, ele está nos mostrando o amor puro, o amor incondicional. A hora que nós conseguirmos nos amar uns aos outros como ele nos amou, nós já vamos estar mudando de patamar. Nós já estaremos além da regeneração. Nem na regeneração a gente ainda vai conseguir ter esse amor incondicional como era o amor do Cristo. E aqui nós vamos para outra colocação polêmica, que é o desaparecimento do corpo de Jesus. O desaparecimento do corpo de Jesus após sua morte foi objeto de numerosos comentários. É atestado pelos 4 evangelistas, baseados nos relatos das mulheres que se apresentaram ao sepulcro no 3º dia e que não o acharam. Uns viram nesse desaparecimento um fato milagroso, outros supuseram uma remoção clandestina. Segundo outra opinião, Jesus não teria jamais revestido um corpo carnal, que é o que eu estava falando acerca do Rustang, né? Mas somente um corpo fluídico durante toda a sua vida. Não teria sido senão uma aparição tangível, uma espécie de agênere. Seu nascimento, sua morte e todos os atos materiais de sua vida não teriam sido mais que uma aparição. E dizem que assim se explica que seu corpo, retornado ao estado fluídico, pôde desaparecer do sepulcro, e foi com este mesmo corpo que ele se teria mostrado depois de sua morte. Sem dúvida, um fato destes não é radicalmente impossível, segundo o que hoje se sabe sobre as propriedades dos fluidos. Porém, seria pelo menos inteiramente excepcional e em oposição formal com o caráter dos agêneres, né? Porque o agênere aparece e desaparece, ele é tangível, mas numa determinada situação, né? Para algumas pessoas. Não seria o caso de ter uma multidão, de ter ali discípulos, de ficar ali anos, né? Como agênere, isso não tem sentido. A questão é, pois, de saber se tal hipótese é admissível, se ela é confirmada ou contraditada pelos fatos. A permanência de Jesus sobre a terra apresenta 2 períodos, 2 pontos. Aquele que precede e aquele que segue sua morte. No primeiro, né, aquele que antecede a sua morte, desde o momento da concepção até o nascimento, tudo se passa com sua mãe como nas condições comuns da vida, né? Então nós vamos ver o Kardec e os espíritos no livro dos Espíritos, colocando sempre que Jesus nasceu como qualquer outro, de um espermatozoide e de um óvulo.
como qualquer outro homem, senão ele não poderia ser nosso modelo e guia. A partir do nascimento e até sua morte, tudo em seus atos, sua linguagem e nas diversas circunstâncias de sua vida apresenta os caracteres inequívocos da sua corporeidade. Os fenômenos de ordem psíquica que se produzem nele são acidentais e nada têm de anormal, pois explicam-se pelas propriedades do perispírito e são encontrados em diversos graus em outros indivíduos. Depois de sua morte, ao contrário, tudo revela nele o ser fluídico. A diferença entre esses dois estados é tão fundamentalmente traçada que não é possível assemelhá-las. O corpo carnal tem as propriedades inerentes à matéria propriamente dita, as quais diferem essencialmente dos fluidos etéreos. A desorganização ali se opera pela ruptura da coesão molecular. Um instrumento cortante penetrando no corpo material divide seus tecidos. Se os órgãos essenciais à vida são atacados, seu funcionamento se detém e a morte será a consequência, isto é, a morte do corpo. Essa coesão não existe nos corpos fluídicos. A vida neles não repousa no funcionamento de órgãos especiais, e neles não se pode produzir desordens análogas, similares. Um instrumento cortante ou qualquer outro ali penetra como num vapor, sem lhe ocasionar lesão alguma. Eis porque os seres fluídicos designados sob o nome de agêneres não podem ser mortos. Depois do suplício de Jesus, seu corpo lá ficou inerte e sem vida. Foi sepultado como os corpos comuns, e todos puderam vê-lo e tocá-lo. Depois de sua ressurreição, quando ele quis deixar a terra, não morre. Seu corpo se eleva, se desvanece e desaparece sem deixar nenhum sinal. Prova evidente de que esse corpo, esse corpo que Jesus desaparece ali, depois de estar com seus discípulos, era de outra natureza que não aquele que apareceu sobre a cruz, de onde será forçoso concluir que se Jesus pôde morrer, é que tinha corpo carnal. Em consequência de suas propriedades materiais, o corpo carnal é a sede das sensações e das dores físicas que repercute no centro sensitivo ou espírito. Não é o corpo que sofre, é o espírito que recebe o contragolpe das lesões ou alterações dos tecidos orgânicos. Num corpo privado de espírito, a sensação é absolutamente nula. Pela mesma razão, o espírito que não tem corpo material não pode experimentar os sofrimentos que são o resultado da alteração da matéria. Daí, será preciso igualmente concluir que se Jesus sofreu materialmente, como não será possível duvidar-se, é que tinha um corpo material de natureza idêntica a todos. Então Jesus, como ele coloca aqui por A mais B, sofreu tudo o que sofreu, porque ele tinha um corpo e por isso ele é nosso modelo e guia. Aos fatos materiais se juntam considerações morais do mais alto poder. Se durante sua vida Jesus tivesse estado nas condições dos seres fluídicos, não teria experimentado nem a dor, nem nenhuma das necessidades do corpo. Supor que ele assim era, será retirar-lhe todo o mérito da vida de privações e de sofrimentos que havia escolhido como exemplo de resignação. Então, ele está de novo aqui atacando, contradizendo as colocações de Rostand. Se tudo nele era só aparência, todos os atos de sua vida, o anúncio reiterado de sua morte, a cena dolorosa do Jardim das Oliveiras, sua oração a Deus para que afastasse o cálice de seus lábios, sua paixão, sua agonia, tudo, até seu último grito no momento de entregar o espírito, não teria sido senão um vão simulacro, para enganar em relação à sua natureza e fazer crer no sacrifício ilusório de sua vida. Uma comédia indigna
de um homem honesto e simples, quanto mais e por mais forte razão de um ser também superior. Numa palavra, teria abusado da boa-fé dos seus contemporâneos e os da posteridade. Tais são as consequências lógicas desse sistema, consequências que não são admissíveis, pois resultaria em diminuí-lo moralmente em lugar de o elevar. Seria realmente diminuir muito Jesus, acreditar nessas colocações que o Rustem e outros de outras épocas também fizeram, né, sobre Jesus não ter tido um corpo. Jesus teve, pois, como todos, um corpo carnal e um corpo fluídico, como todos nós temos, né? O perispírito, né? Nós somos espírito. O que é confirmado pelos fenômenos materiais e pelos fenômenos psíquicos que assinalaram sua vida. Esta ideia a respeito da natureza do corpo de Jesus não é nova. No século IV, Apolinário de Laodiceia, chefe da seita dos apolinaristas, pretendia que Jesus não havia tomado um corpo como o nosso, e sim um corpo impassível, que desceu do céu no seio da Santa Virgem e não nascera dela, que assim Jesus não era nascido, não sofrera e não morrera senão na aparência. Os apolinaristas foram anatematizados, ou seja, excomungados, no Concílio de Alexandria no ano 360, igualmente no de Roma em 374 e no de Constantinopla em 381. Os doucetas, do grego doquem, aparecer, seita numerosa dos gnósticos, tinham a mesma crença. Esta seita subsistiu durante os 3 primeiros séculos. Depois dos 3 primeiros séculos, dos primeiros 300 anos, essa seita desses docetas, não sei se é assim que se pronuncia, né, desses gnósticos, também desapareceu. Vamos colocar aqui, né, nós vemos aqui que ele está contradizendo o que disse Rustem. Nós vamos ver em alguns livros que José de Arimateia, junto com Nicodemos, teriam retirado o corpo de Jesus e levado para outro lugar para que o corpo dele não fosse profanado pelos romanos ou por aqueles que eram contra Jesus, que é uma ideia que circula entre muitos estudiosos. E quero colocar aqui numa palestra, o Wagner Gomes da Paixão coloca que o Chico Xavier colocou para algumas pessoas, e que isso foi registrado em algumas cartas, em algumas colocações de algumas pessoas, que o Chico, foi perguntado acerca do desaparecimento do corpo de Jesus, e o Chico coloca que Jesus desintegrou o seu corpo para que os seus fluidos e as suas energias, que eram extremamente superiores dos outros corpos, né? Das outras pessoas, não pudessem ser usadas ou manipuladas pelos espíritos trevosos da Terra, encarnados e desencarnados. Então nós temos aqui as colocações do Kardec, temos as colocações de estudos posteriores, né, acerca de que José de Arimateia e Nicodemos teriam enterrado Jesus em outro lugar. Temos esta colocação que o Wagner Gomes da Paixão traz numa das suas palestras, de que o Chico colocou que Jesus desintegrou o corpo. Isso não faz diferença para nós espíritas, porque se amanhã alguém achar o túmulo de Jesus onde ele foi enterrado, não muda nada, porque nós sabemos que ele apareceu em espírito, nós sabemos que ele ficou tangível, como espírito ele ficou tangível, se mostrou aos seus discípulos, como espírito ele voltou para o plano espiritual. O que importa é o que Jesus ensinou, o que importa são as suas palavras, os seus ensinamentos, a boa nova, o evangelho, né, que é a boa nova
que Jesus traz para todos nós, para que todos nós possamos alcançar o reino dos céus, o reino de Deus, através dos seus ensinamentos, através do seu exemplo de humildade, de amor, de fraternidade, de empatia, perdão, de respeito a tudo, vegetal, mineral, animal, nominal e a todos. Então, nós terminamos aqui o capítulo 15 e no próximo capítulo nós vamos ver as predições segundo o Espiritismo. Até lá!